bem, nesta aula vamos continuar as restrições à utilização do crédito com relação ao ativo permanente, conforme já vimos, com relação ao material de uso ou consumo, que só a partir de 1º de janeiro de 2020, com relação, já vimos, ao serviço de comunicação, só vai gerar crédito se for retransmissão do serviço de mesma natureza, serviço de comunicação, ou se a empresa exportar alguma coisa para o exterior naquele período de apuração. E proporcionalmente as exportações, de tal modo que uma empresa que exportou, metade das operações foram exportação naquele mês, vai poder se creditar de metade do ICMS destacado na conta de telefone. Se 20% das operações foram para o exterior, vai poder se creditar de 20% do ICMS destacado na conta de telefone. E a partir de 1º de janeiro de 2020, em qualquer caso. Mas ainda temos restrições para conhecer. Vamos lá. Artigo 33, inciso 2. Somente darão direito a crédito à entrada de energia elétrica no estabelecimento. A linha A, quando for objeto de operação de saída de energia elétrica. Ora, voltando para mim, muito semelhante ao serviço de comunicação. A empresa adquire energia elétrica e vende energia elétrica. A mercadoria é energia elétrica. E aqui não é entre aspas, não, energia elétrica é mercadoria mesmo. Então, ela vai poder se creditar sempre, porque ela está comprando energia elétrica e vendendo energia elétrica. Pode se creditar sempre. Mas vamos lá. Na linha B, quando consumida no processo de industrialização. Então, olha só, gente. O comerciante, até esse momento, não pode se creditar. Nós vamos ver que existe uma possibilidade, mas por enquanto não. Porque ele não compra e vende energia elétrica e ele não industrializa. Então, o industrial pode se creditar sim. A redação desse dispositivo, vamos voltar a ela, quando consumida no processo de industrialização, deixa uma coisa meio vaga. Não é? Que situação é vaga? Vamos lá. Então, será que a energia elétrica só utilizada no parque industrial e a energia elétrica consumida no escritório de administração ali da indústria? Não é? Então, alguns estados vinham exigindo tivesse um relógio próprio para o parque industrial e outro para a administração, mas hoje a maioria dos estados já não faz essa exigência e, em se tratando de industrial, se acredita integralmente da energia elétrica, do ICMS incidente sobre energia elétrica consumida. Então, já vimos, a energia elétrica, se for compra e venda de energia elétrica, se for estabelecimento industrial, pode se creditar integralmente, mas vamos adiante. Quando o seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção dessa sobre a saída ou prestações totais. Ora, voltando para mim, é uma situação idêntica ao do serviço de comunicação. Se a empresa, se for industrial, se acredita integralmente, mas se for comerciante ou atacadista, ele só vai poder se creditar do ICMS incidente na conta de energia elétrica se ele exportar alguma coisa para o exterior e proporcionalmente a essas exportações. Se 80% das operações daquele mês foram de exportação, ele vai se creditar de 80% do ICMS destacado na conta de energia elétrica. Se metade das operações foram para o exterior, ele vai se creditar de metade do ICMS destacado na conta de energia elétrica. E por aí vai. Se 5% foram para o exterior, ele se acredita de 5% da conta do ICMS destacado na conta de energia elétrica. Isso se for comerciante ou atacadista, porque se ele for industrial, ele se acredita da energia elétrica. E vamos lá, para terminarmos a questão da energia elétrica, a partir de 1º de janeiro de 2020, em todos os casos. Então, a partir de 1º de janeiro de 2020, não vai haver restrição para utilização de crédito de nada. Muito bem.
Voltando para mim, então, cuidado para não confundir, porque as restrições com relação ao serviço de comunicação e com relação à energia elétrica são semelhantes. Mas, no que diz respeito à energia elétrica, existe uma flexibilidade maior. Porque no serviço de comunicação, só se for retransmissão de serviço de comunicação ou proporcionalmente às exportações daquele mês, e a partir de janeiro de 2020 em qualquer caso. E energia elétrica? Se for retransmissão de energia elétrica, se for utilizado no processo de industrialização, e aí o resto igual ao serviço de comunicação, proporcionalmente às exportações e a partir de 1º de janeiro de 2020 em qualquer caso. Então, no caso de energia elétrica, é importante lembrar que, em se tratando de estabelecimento industrial utilizado na industrialização, ele pode se creditar integralmente do ICMS destacado na conta de energia elétrica. Legal? Então, minha gente, estas restrições são fundamentais no que diz respeito ao crédito do ICMS. Então, mercadoria para revenda, matéria-prima, serviço de transporte, sem restrições, desde que as operações seguintes sejam tributadas, sabemos disso. Ativo permanente será acreditada a razão de 1,48 multiplicado por aquela fração onde o denominador total das operações, numerador, operações tributadas, mais exportação, mais a saída de papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico. Serviço de comunicação, só se for retransmissor de serviço de comunicação, proporcionalmente às exportações, e a partir de 1º de janeiro de 2020 em qualquer caso. Energia elétrica, só se for retransmissão de energia elétrica, ou utilizado na industrialização ou proporcionalmente às exportações e a partir de janeiro de 2020 em qualquer caso, e material de uso ou consumo a partir de 1º de janeiro de 2020 em qualquer caso. Então, a partir de 1º de janeiro de 2020, o crédito vai ser integral, salvo o do ativo permanente, porque essa restrição de 1,48 por mês, na Lei Complementar 87, não consta que a partir de 1º de janeiro de 2020 vai desaparecer. Irão desaparecer as restrições com relação ao ICMS, ao crédito ICMS relativo a serviço de comunicação, energia elétrica, material de uso ou consumo. Mas o ativo permanente vai continuar com essa restrição de 1,48 por mês. Legal? Mas tem mais detalhes sobre compensação. Vamos adiante. Parágrafo 1º do artigo 20. Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refira a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. Então, não dão direito a crédito as entradas de mercadorias, de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refira a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. Então, vamos lá, voltando para mim. Se a operação não for tributada, a operação de aquisição não for tributada, não vai gerar crédito, evidentemente. E se for alheio à atividade do estabelecimento, o que é isso? Um exemplo bem típico. O cara compra uma televisão para colocar na sua casa e coloca em nome da empresa, como se fosse bem do ativo permanente da empresa, para gerar crédito do ICMS para a empresa. A razão de 1,48 mesmo, mas vai gerar crédito. Ok? O cara compra uma geladeira para a sua casa e coloca em nome da empresa. Compra um carro, olha só, o ICMS incidente sobre um carro para ele, para a família usar, e coloca em nome da empresa para gerar crédito. Então, isso é alheio à atividade do estabelecimento. Agora, cuidado que este fato de ser alheio à atividade do estabelecimento é uma questão muito subjetiva, inclusive da autoridade fiscal naquele momento. Por exemplo, o cara tem um tipo de comércio em que ele comprou uma televisão para os seus funcionários assistirem na hora do almoço os programas, se distraírem. Ele vai alegar, naturalmente, que aquilo é atividade essencial, não é alheio à atividade do estabelecimento, porque há necessidade daquele descanso para que os funcionários possam produzir melhor, mais distraídos, mais relaxados, porque assistiram lá na hora do almoço algum programa.
ou na hora do lanche, enfim. Essa questão é muito subjetiva, saber o que é ou não alheio à atividade do estabelecimento. É lógico que tem situações gritantes, como eu falei, o cara comprou uma geladeira para sua casa e colocou em nome da empresa. Mas ser ou não alheio à atividade do estabelecimento é uma questão muito subjetiva, tem que ser analisado caso a caso, vai depender da discricionalidade da autoridade fiscal e até dos julgadores de primeira e segunda instância se houver impugnação do sujeito passivo. No entanto, o artigo, a Lei Complementar 87, na verdade, ela traz um detalhe muito importante. É uma presunção criada pela Lei Complementar 87. Vamos lá. Parágrafo 2º do artigo 20. Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do estabelecimento os veículos de transporte pessoal. Então olha aqui, minha gente, o que significa isso? O cara comprou um carro, veículo de transporte pessoal, e para sua família colocou em nome da empresa. Então há uma presunção. É lógico, você sabe, existem dois tipos de presunções no direito. A presunção iuris tantum, que é aquela que não aceita a prova em contrário, e a presunção relativa iuris tantum, que aceita a prova em contrário, e a presunção absoluta, iuris et iuris, que é a presunção que não aceita a prova em contrário. Todos os cidadãos conhecem todas as leis do país. Essa é uma presunção absoluta, iuris et iuris. Não aceita a prova em contrário. Senão o cara ia dizer assim, eu matei o fulano de tal, mas eu não sabia que não podia matar, não sei nem ler, quanto mais conhecer lei. Então foi publicado no Diário Oficial, presume-se conhecimento da população. É uma presunção absoluta, não aceita a prova em contrário. Agora, existem as presunções relativas, iuris tantum, estas aceitam prova em contrário. Evidente que esta presunção a qual se refere o parágrafo 2º do nosso artigo 20 é uma presunção relativa. O contribuinte vai poder alegar, você chega lá e pega 4 carros que estão em nome da empresa, em função da presunção do parágrafo 2º do artigo 20, considera que alheio à atividade do estabelecimento e vai multar por ele ter se creditado a razão de 1,48 avos, etc. Nós já sabemos disso do ICMS destacado na aquisição do veículo. Mas ele vai poder alegar, olha, na verdade, esses veículos são utilizados para o estabelecimento mesmo. Eu tenho meu carro particular, eu utilizo com a minha família, mas esses são utilizados para os funcionários fazer entregas, fazer atividades que dependem do carro. Então é lógico, não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Iuris tantum, o contribuinte pode provar. Mas o grande detalhe é que o ônus probante, o que é o ônus probante? O ônus é trabalho, probante é provar. O ônus probante, o trabalho de provar, cabe ao sujeito passivo. Então o fiscal não está praticando nenhuma arbitrariedade ao chegar numa empresa e autuar por se creditar do ativo permanente da aquisição de veículo, de transporte pessoal, hein? É de transporte pessoal. Porque presume-se que seja alheio à atividade do estabelecimento. Então, esta é uma regra estabelecida pela Lei Complementar 87, no seu parágrafo 2º do artigo 20. Legal? Uma presunção, cuidado que o tarado do examinador adora colocar assim, veículo de transporte. Não é. Veículo de transporte pessoal. Neste caso, sim, há uma presunção de que seja alheio à atividade do estabelecimento. Mas só se for veículo de transporte pessoal. Legal? Então, se a operação não for tributada ou for alheio à atividade do estabelecimento, a aquisição daquele bem não vai gerar crédito. Isso aplicável a todos os estados e Distrito Federal. No entanto, ainda com relação à compensação, tem mais detalhes para nós conhecermos. Na próxima aula a gente continua. Até lá.